Queridos irmãos e irmãs, nós começamos o mês de maio celebrando a festa de São José Operário e rezando pelos trabalhadores. No capítulo 13 do Evangelho segundo São Mateus, Jesus é questionado na sua cidade natal, porque as pessoas sabem quem ele é, qual a sua família, e até perguntavam, não é ele o filho do carpinteiro? Assim que José é conhecido na pequena vila de Nazaré, na Palestina, no tempo de Jesus, o carpinteiro. Jesus estava na sinagoga da sua terra natal, não na terra onde ele havia nascido, mas onde ele havia sido criado, terra com a qual ele se identificava, e assim era conhecido, Jesus de Nazaré. A sua pregação ali na sua cidade não foi muito bem acolhida. Murmuravam, estranhando a sabedoria que ele demonstrava, também a fama dos seus milagres. Não lhe deram, então, o valor. Jesus disse, um profeta não é mesmo estimado em sua própria pátria e em sua família. Isso que Jesus falou, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria, foi uma afirmação, uma reclamação ou uma lamentação? Seus conterrâneos de Nazaré não quiseram lhe dar crédito. Ele estava explicando que as palavras do livro santo estavam se cumprindo naquela ocasião em sua missão. Começaram a murmurar, achando que Jesus estava indo longe demais. Todos o conheciam. Era, afinal, ele o filho do carpinteiro. Uma família pobre, de trabalhadores. Começaram a discriminar e a rejeitar Jesus. Quem ele pensa que é? Nós sabemos quem ele é filho do seu José, o carpinteiro, da dona Maria. Uma senhora dona de casa, talvez dissessem. Seus parentes são todos conhecidos entre nós. Afinal de contas, Nazaré era uma pequena vila com pouquíssimas famílias ali residindo. Então, de onde lhe viria tanta sabedoria? E chegaram mesmo a expulsá-lo da sinagoga, talvez dizendo, olha, não dê uma de sabidão, porque não adianta. E expulsaram Jesus da sinagoga. A acolhida fria, desconfiada e violenta dos seus conterrâneos, dava razão ao ditado: nenhum profeta é bem recebido em sua própria pátria. Foi uma lamentação o que Jesus disse. Certamente, ele não estava apenas constatando, mas lamentando essa falta de abertura por parte dos seus. Não é que tem que ser assim. Infelizmente, é assim que acontece. A gente até diz, santo de casa não faz milagres. Mas isto não quer dizer que seja uma coisa correta. Por que é que nós não damos valor à prata da casa? Por que vemos com desconfiança alguém que nós conhecemos, que ascendeu na vida, que se tornou um profissional renomado, ou assumiu uma posição de liderança em nossa vizinhança? Na verdade, quando desqualificamos alguém do nosso grupo, estamos desqualificando a nós mesmos. Não acredito no outro porque não acredito em mim mesmo. Aquele discípulo de Jesus, Natanael, quando ouviu falar de Jesus, fez um comentário preconceituoso que representava boa parte da opinião corrente. Ele disse, por acaso de Nazaré pode vir alguma coisa que preste? Pode vir alguma coisa boa? Vejamos então que parece haver uma autoestima muito baixa entre os próprios moradores de Nazaré e um preconceito externo, porque Natanael era de Caná da Galileia, e também ele olhava com desconfiança
para o povo de Nazaré. Puro preconceito. Será que os conterrâneos de Jesus tinham introjetado esse preconceito, então, contra eles mesmos? Ou será que trancaram o coração e a razão de rejeitarem Jesus não seria pura inveja? Pois, minha gente, Aguarde um momento. a inveja Encontrei isso também na mata. internet sobre não A seria inveja pura também, inveja. ela Veja. atrapalha, dificulta a acolhida do outro. A pessoa se sente extremamente incomodada com a postura de quem está se sobressaindo, de quem está vencendo na vida. E então rejeitam completamente a Jesus. Por que será essa rejeição? Quem sabe os seus conterrâneos agiram como nós continuamos agindo porque não nos valorizamos, não damos valor ao que é da terra, considerando que o melhor é sempre quem é de fora, de outro grupo, lá da outra rua. Com certeza foi tudo isso e muito mais que Jesus enfrentou lá na sua cidade. Hoje vale muito a pena essa constatação que Jesus faz ser escutada por nós. Um profeta não é aceito na sua terra e nem entre os seus familiares. Diz o Evangelho, segundo São Mateus, do capítulo 13, que ali, na sua cidade, Jesus não fez muitos milagres porque eles não tinham fé. Você se lembra que cada vez que Jesus realizava um milagre, um sinal milagroso, ele sempre dizia: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E quando esteve na sua cidade de origem, onde ele havia sido criado, a cidade de Nazaré, onde ele foi encontrar segurança depois da perseguição de Belém, ali na sua cidade ele não fez muitos milagres e a causa nós já sabemos, porque eles não tinham fé. A fé é condição, minha gente, para que haja o milagre, porque Deus não é imposição, é uma proposta. Ele propõe e age e salva, mas é preciso que nós queiramos, é preciso que nós aceitemos. Jesus, quando estava pregando na sinagoga de Nazaré, lá entre os seus conhecidos, ele sentiu fortemente uma rejeição. Sabia que os seus não o estavam acolhendo. Refletiu que isso repetia a história deles mesmos. A desvalorização das pessoas de sua convivência, movidos, quem sabe, pelo preconceito, pela inveja, ou pela desvalorização, alienação do seu próprio valor. Nessa lógica humana mesquinha, alienada, Jesus, para ser o Salvador enviado por Deus, devia ter chegado de fora, talvez. Com toda pompa e poder, quem sabe rodeado por um exército luminoso de anjos. Talvez assim imaginavam eles. Que viesse de fora, de outro país, ou pelo menos de Jerusalém, da capital, ou fosse membro das elites de Israel. Mas essa não foi a lógica de Deus. E não foi assim que Jesus realizou a sua missão. São João foi claro, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e se encarnou naquela realidade pobre, periférica da Palestina. Ele abaixou-se, assumiu a nossa fraqueza, encarnou-se na periferia do mundo, identificou-se com os humildes e nos resgatou lá de baixo, nos resgatou da nossa miséria. Essa é a lógica de Deus. É nessa lógica que podemos reconhecer Jesus e crescer em direção à plenitude. Acreditar em nós mesmos, valorizar as possibilidades de nossa própria condição,
Apostar que santo de casa é capaz de fazer milagre, não por si só, mas pela fé, pela graça de Deus. Quando Jesus faz essa constatação em forma de lamento, um profeta não é bem aceito na sua própria casa, ele está concordando com aqueles que dizem, e de fato é verdade, não é fácil evangelizar os de casa. Jesus mesmo enfrentou essa dificuldade. Quantos pais de família enfrentam essa mesma dificuldade? É difícil evangelizar os da nossa própria casa. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos ajude a ser mais abertos ao Evangelho. Que São José, conhecido apenas como o carpinteiro, o trabalhador, que ele seja nosso intercessor, que nos ensine o dom da humildade, interceda por aqueles que estão trabalhando para que tenham o seu trabalho e seus direitos assegurados, interceda pelos desempregados para que encontrem uma porta aberta e um trabalho para sustentar a sua família e praticar a caridade. Amém.